Fala, seus goblins! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Vem. Agora nesse momento, vamos falar sobre RPG aplicado no corporativo. Mas antes da gente começar esse papo, tem alguns avisinhos aí. Tem um lugar na minha mesa de RPG de D&D amanhã, que a aventura foi criada no workshop ontem. O Leandro, aliás, estava o Leandro, que estará hoje aqui conosco, estava no workshop, um Ficou monte de gente estava. sensacional. E então tem uma vaga lá, se vocês quiserem entrar, vocês serão muito bem-vindos. Bem, um de vocês será muito bem-vindo, né? E temos também vagas no RPG do Walking Dead, que vai ser um corujão que a gente vai ter ali com o pessoal do Flecha Mágica, mestrado pelo Sir Locke, às Estarei lá. 9h45. Então, por favor, não deixem passar. Tem vagas, acho que tem mais 3 ou 4 vagas, se eu não me engano. Então, não deixem passar essa oportunidade. Se eu pudesse, eu estaria lá. Não estarei, porque eu vou estar arrumando minha mesa de amanhã. Então, esses são os dois avisos que eu tenho antes da gente começar. Mas, agora, vamos começar com esse bate-papo sobre RPG no corporativo. Tô aqui agora com o senhor... Senhor não, né? Pô, não precisa dessa formalidade toda, né? Com Não, por Leandro favor. Ferraz, head da Inner Ah, Games. Seja muito bem-vindo, Lê. muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Prazerzaço estar aqui participando do primeiro Vem. Eu espero lá no 20º tá contando a história de como foi o primeiro. Com certeza. E muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. Galerinha, alguns a gente já se viu ontem, estava inclusive com a gente lá montando a dungeon do Infinity Lullaby, né? Tava Exatamente. sensacional. Boa sorte para quem for jogar, inclusive. E A Elo que não tá no pegamos chat leve. aí, tá, ela vai jogar. Vai jogar? Muito bom. Boa sorte, Alô. Mas ficou legal demais. Ficou sensacional. E um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do que a gente ama, né? Que é o RPG. E poder dizer pra galera que dá pra trabalhar com o que você ama, né? Dá pra fazer o que você gosta pra pagar os boletos também. Legal. Bem, antes da gente entrar de cabeça nesse mundo, né, do RPG corporativo e coisas lúdicas usadas, aplicadas no corporativo também, eu quero saber, Lê, quem é Leandro Ferraz? Além de head da Inner Games, quem é você? Quando começou essa paixão por RPG? Né, como que ela se desenvolveu? Como é que foi isso? Show. Eu sempre gostei de jogo desde que eu me entendo por gente, assim, desde molequinho. Eu sou o tipo de cara que você fala assim, ó, meia hora aqui de par ou ímpar. Porra, tô dentro. Vamos ficar jogando para qualquer coisa. Pra mim, sou bem competitivo, inclusive, mas de uma forma saudável. Então, sempre gostei muito de tudo quanto é tipo de jogo. E lá em... Agora não tem jeito, né? Entregar a idade. Lá na virada de 91 para 92, um cara que o senhor conhece, inclusive, também, o Bonon, chegou Bonon. um dia, a gente, né, molequinho de infância ali, 8 anos, 9 anos. Pô, Lê, descobri um negócio aqui, chama RPG. Falei, faço a menor ideia do que é isso. Não, um amigo meu foi para os Estados Unidos, trouxe um livro chamado GURPS. Cara, e parece muito legal, a gente interpreta uns personagens. Cara, e aí começamos a jogar e 32, 33 anos depois, estamos aí jogando junto ainda. O Gabriel ainda joga, né, comigo. E a galera que a gente começou a jogar lá atrás, o irmão dele, que a gente continua se encontrando, de vez em quando joga também. Então, e criaram boas amizades. Então, o RPG começou lá nos meus 8, 9 anos de idade. Fiquei apaixonado à primeira vista, foi amor à primeira vista, na verdade. Nunca mais larguei. Posso dizer com absoluta certeza que não tem um dia que eu não penso em alguma coisa de RPG. Agora, então, acabou, né? Agora, de 3 anos pra cá, piorou muito. Ou melhorou, né? Então, o RPG... verdade, melhorou, graças a Deus. Então, o RPG tá na minha vida aí desde moleque, desde infância, sempre gostei. E fico doente, literalmente, se eu não jogar. Então, toda semana eu preciso jogar, é meu desestresse, né? É meu porto seguro, vamos dizer. Então, eu preciso estar jogando
para poder tá bem. Eu falo que é a minha terapia da semana. Se eu não for na minha terapia, eu fico bravo. Minha esposa já sabe, o dia que acontece alguma coisa e eu não posso jogar, ela fala: "Ah, meu Deus, vai estragar a semana em casa", porque fico realmente muito chateado. Então, Elon, eu fico chateado, olha lá, falamos junto. Eu fico, nossa, fico alucinado quando eu não consigo jogar. E eu tento mudar o mundo para eu precisar jogar. Não, porque tem alguma coisa, daí eu tento e leva a criança e deixa no vô, deixa na avó, faz alguma coisa. Tenho 2 filhos também. Então eu tento fazer toda a manobra possível para poder jogar. Bom, e aí, jogando desde sempre, jogo de tabuleiro também, sempre gostei muito dos jogos de tabuleiro, todo tipo de jogo, na verdade. Lego, que é uma coisa que a gente usa hoje, inclusive na Inner, sempre gostei também. E comecei a trabalhar com os meus 17 anos, sempre na área de marketing. Fui fazer faculdade de marketing, estive no exército, morei fora, já fui pedreiro, já fui faxineiro, e depois aí voltei para o Brasil do Canadá que eu estava, fui para uma multinacional americana e aí fui fazer carreira corporativa, né? Então trabalhei em algumas multinacionais, fiquei 10 anos na indústria farmacêutica, né, como gerente de marketing, de produto, sempre trabalhando com marketing, com vendas. E aí chegou a época da pandemia, né? Teve uma época, inclusive, que eu morei no Triângulo Mineiro e eu tive uma agência de propaganda lá, chefe. E eu fiquei 3 anos no Triângulo Mineiro. E morávamos 4 RPGistas juntos. Éramos sócios, morávamos junto. Então você imagina o que acontecia, né? A gente jogava RPG, tipo, 3, 4 dias na semana. Às vezes a gente fechava a agência e ia jogar RPG, era sensacional. Aqui, né? Então, exatamente, a gente fazia isso. A gente tinha uma galera lá que jogava também. E aí um professor meu, aqui de Campinas, o Yuri, dava aula na Exanc, que é onde eu tinha me formado. Nós abrimos o MBA da Exanc lá em Uberaba, e a gente levava ele para fazer umas palestras, e ele já tinha a Inner, que a Inner ela é desde 2002. E aí, o que é esse negócio de RPG que vocês estão falando? Contamos para ele, ele falou, um dia a gente vai usar isso para treinamento corporativo, para dar treinamento para executivos de grandes empresas e tudo mais. Eu falei, bora lá, vamos fazer isso. Isso 2011, pula para 2020, no meio da pandemia, né, recebi um convite da Inner para abrir, né, montar, na verdade, a unidade de negócios só de games dentro da Inner, e surgiu a Inner Games. Tamo aí, todo vapor. Realmente é muito curioso, né? As pessoas geralmente não estão acostumadas a ouvir os jogos dessa maneira, aplicado de uma maneira séria, né, no meio, porque tem muito treinamento que é brincadeira. Não que brincadeira não seja importante, é importante, mas sim, de uma maneira séria, que realmente faz você pensar e evoluir, eu acho que não é tão comum, né? Para quem está no corporativo, o que está acostumado, né? Workshops, que às vezes o pessoal tenta trazer um pouco mais de ludicidade, né, para esses treinamentos. Ou então aquelas coisas assim, uma caça ao tesouro, um team building, ficou muito famoso o team building da galera montar bicicleta para doar para criançada ou para instituições, de você ter que montar um barco e atravessar a piscina do hotel, uns negócios assim, os team buildings. Tem ali a sua tratativa, mas ele não tem um conteúdo aplicado, né, assim, profundo, de treinamento mesmo. É um team build, o pessoal poder trabalhar junto, se envolver, fazer ali uma conexão entre as pessoas, trabalhar um pouco colaboração, mas para trabalhar, por exemplo, inteligência emocional, liderança, gestão de risco, gestão de processos, né, esse tipo de coisa, essas atividades realmente elas não descem nessa profundidade, né? E aí é onde a gente entra. Entendi. Bem, agora a gente falando, né? Eu ia até perguntar pra você como que funciona a Inner Games, como ela começou, mas você já mandou, então, fantástico. Eu vou. Não, te atravessei, chefe. Que isso, atravessou não, isso é bom. É gente que já sabe como é que tá andando o negócio. Eu gosto disso. Mas então vamos começar a falar um pouco mais da substância, assim, do como funciona, né? A situação. Lá. Como que você. Vamos lá.
você usa qual tipo de RPG e quais jogos, né? É próprio desenvolvido pela Inner Games? É uma adaptação? Como funciona? Uhum. Legal. Só para falei um pouquinho lá, mas acho que talvez não tenha ficado claro para o pessoal. Só para explicar um pouquinho a Inner, Uhum. 30 segundos. Mano. A Inner é uma empresa que está desde 2002, né, trabalhando com treinamento e desenvolvimento de pessoas, tá? Executivos de grandes empresas. Então, hoje, os nossos clientes, Hypera Pharma, Balduco, iFood, 3M, BM, Bosch, CPFL, Banco Itaú, Azul Linhas Aéreas. Então, só para a galera ter uma ideia aí do que a gente faz, e treinamento desde o jovem aprendiz até o CEO, né? A gente faz toda a parte de mentoring, inclusive, né, dos executivos, das altas lideranças. Então, a gente está dentro da empresa como um todo, trabalhando todas as áreas e todos os temas que a empresa precisar trabalhar. E aí, em 2020, surgiu essa necessidade, montamos uma unidade de negócio específica só para trabalhar jogos. Então, a gente já tem a Inner, criamos a Inner Games, né? Foi isso que eu vim fazer na Inner, criar, né, montar essa unidade de negócio. E aí, assim como a Inner Games, ela também não tem treinamento de prateleira. E aí eu já entro no que você me perguntou agora, Maravilha. chefe. Né? Nós não trabalhamos, assim, quero trabalhar, por exemplo, liderança. Né? Então, por exemplo, a Mary Kay veio pra gente, precisamos trabalhar liderança. Precisamos fazer uma atividade com os 8 diretores e mais o CEO da Mary Kay Brasil. Eu não tenho um treinamento de falar, então para trabalhar liderança eu vou pegar esse jogo específico e vou fazer a galera jogar. Não é essa a nossa praia. O que a gente faz? Eu entendo a necessidade do cliente, eu vou para o mercado geral, independente se é board game, card game, se vai ser team building, se vai ser um RPG, eu tento entender qual seria a atividade lúdica mais interessante para esse treinamento, para trabalhar esses temas, para trabalhar essa equipe, porque a gente vai fazer um trabalho também de análise e diagnóstico da equipe. Qual é o momento que essa equipe está passando, qual é a senioridade dessas pessoas. Eu preciso entender a galera que está participando do treinamento para poder falar a língua deles, no tempo deles, né, na vibe dessa galera. E aí, poxa, legal, então nós vamos utilizar um jogo. Sei lá, vamos utilizar o Magic Maze, né, que é um jogo que a gente usa bastante porque é sensacional. Mesmo usando um jogo que já existe, a gente faz adaptação de regra, adaptação dos turnos, a gente tira a regra, inclui uma regra nova, modifica a regra, faço uma rodada do jogo, discuto, faço uma outra rodada, discute mais um pouco, vou acrescentando as regras do jogo aos poucos, né? Cada rodada para ir aumentando o nível de dificuldade. Então, assim, a gente cria os nossos treinamentos totalmente personalizado, com a necessidade do cliente, mesmo que já seja um jogo totalmente consolidado. Eu vou usar o Zombicide, por exemplo. O Zombicide que a gente vai aplicar, ele é modificado pela Inner Games, porque ele precisa atender a minha necessidade para treinar aquelas pessoas. E aí a gente sempre depois entra com conteúdo, faz debriefing, tem uma conversa fazendo um paralelo entre o dia a dia de trabalho daquelas pessoas com o jogo, né? Então é tudo muito personalizado e customizado. Olha, falaram aqui da Exanc, vamos lá, curso, a gente faz lá, a gente conversa lá. O Yuri, inclusive, eu acho que ele não tá mais na Exanc, mas deu aula lá há muito tempo. Show de bola. Mas é isso, meu amigo, tudo personalizado, chefe. Para o pessoal que tá aí no chat falando as coisas, podem, perguntas que vocês quiserem fazer, a gente vai abrir no finalzinho do bate-papo aqui para perguntar o quanto vocês quiserem. Quanto vocês quiserem não, porque a gente tem tempo de limite, né? Mas para vocês fazerem todas as perguntas que vocês precisam fazer e vão conseguir, tá bom? Então, guardem as perguntas pro final, podem comentar, conversa entre vocês, não tem problema nenhum, mas no final a gente vai responder as perguntas de vocês, beleza? Vamos... Exatamente. Já falaram aqui da empolgação, eu me empolgo, me corta, porque eu falo mais do que o Homem da Cobra. A ideia de um bate-papo é ter um bate-papo, então estamos tendo, é falar, é isso aqui, esse é o negócio. É isso aí, maravilha. Bem, você falou de adaptar situações, né, jogos, RPG, o que seja, para poder entrar na necessidade da empresa. Mas assim, no cotidiano da gente que vive o hobby, né, tanto RPG, jogo de tabuleiro e afins, a gente tem algumas práticas que são corriqueiras que talvez aplicadas no corporativo não seja tão interessante, devem ser evitadas. Geralmente, o que pra gente é corriqueiro e pra eles, né, no mundo corporativo não seria tão
tão bem aceito, tão, sabe, é melhor evitar? Termos gerais de games, você É, diz? práticas que devem ser evitadas, vamos dizer assim. Por exemplo, eu imagino Sim. que falar palavrão. No RPG você fala um monte de coisa, né? É. Sabe que depende, né? Claro, assim, ó, a gente sempre tem. A gente lida com clientes muito grandes, né? Óbvio, a educação e o bom senso tem que estar em todo lugar, não interessa, né? Óbvio. Mas o que acontece? Quando você tem uma empresa familiar, eu já trabalhei também com a parte de gestão corporativa. Quando você tem uma empresa familiar ou uma empresa pequena, a empresa tem uma aceitação um pouco maior para informalidade. Uhum. Né? Quando você vai para as grandes empresas, para as multinacionais, já tem uma exigência muito maior daquela coisa bem formal. É óbvio que quando a gente começa a fazer um trabalho com a Energames, desde a primeira reunião, eu digo para eles que essa formalidade a gente derruba ela um pouco. Porque a gente precisa ter uma coisa mais leve. É o objetivo, inclusive, da Energames. Levar conhecimento, conteúdo, treinamento e desenvolver essas pessoas gerando mais engajamento, porque o jogo é divertido. Porque as pessoas tiram aquela armadura, né, do funcionário, do corporativo, deixar as pessoas realmente mais leves. A gente fala pra galera, olha, não tem patente aqui. Eu não admito numa atividade da Energames o cara que ele sei lá, estagiário, ficar com receio, com medo, ou não se entregar totalmente para a atividade, porque tem o supervisor junto. Ou o gerente ficar acanhado porque tem o diretor. Ou o diretor ficar acanhado porque o presidente está junto fazendo a atividade. Então, a gente quebra as patentes, né? Para que as pessoas possam se divertir, mas aproveitar o conteúdo. Se você não se diverte no jogo, se você não entra de cabeça, você não aproveita o conteúdo. E quando a gente vai fazer a discussão depois... Exato, E quando a gente vai fazer a discussão depois, quebra um pouco, né? A linha de trabalho, a linha de raciocínio e tal. Uhum. E fica muito nítido quando a gente perceber as pessoas que entraram nessa onda, né? Deram esse downgrade. Uhum. Então, a gente evita algumas coisas, mas olha só, né? Então, por exemplo, palavrão. Obviamente, palavrão a gente evita. Trabalho, por exemplo, falar de política, falar de religião, falar de futebol, falar... obviamente, a gente toma muito cuidado sempre com as questões de gênero, né, questões raciais. Inclusive, a gente dá muito treinamento sobre esses assuntos nas empresas, né? Muitas empresas hoje estão levando esses trabalhos para dentro da empresa por necessidade. Não é nem para ficar na onda do negócio. Não, é necessidade mesmo trabalhar isso dentro das corporações. Então a gente dá muito esse treinamento. Então isso realmente sempre é um ponto sensível. Né? Mas tem empresa que pede para fazer. Por exemplo, fizemos um RPG com a IBM. Foram quase 350 pessoas. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil e mais 6 países aqui na América do Sul. Fizemos em inglês, espanhol e português. E a IBM disse o seguinte: tiro, porrada e bomba. Pode fazer o que vocês quiserem. Falei, olha, na reunião de alinhamento e diagnóstico, falei, olha, fazer o que vocês quiserem é muita coisa. O que é fazer o que vocês quiserem? Pode fazer o que vocês quiserem. Pode xingar, pode ter assédio, pode ter propina, pode ter o que vocês quiserem. Eu falei, mas qual o objetivo disso? É ficar dentro da nossa realidade, porque a gente tem isso com os clientes todo santo dia. E aí a gente foi aprofundar, né? Porque a gente vai realmente a fundo no cliente para entender o dia a dia deles, os processos, como é que as coisas funcionam. Porque era um RPG com a IBM, era um RPG real. Então eles estavam executando um projeto dentro de um cliente. Então tinha que ser o que tinha que fazer realmente o que eles vivem no dia a dia. E aí a gente foi entender a situação deles. Cara, e é uma situação assim, para quem tá de fora, né? Fala, mas é uma situação muito insalubre. Os caras lidando com um cliente que te chama de burro na reunião, que manda você para aquele lugar na reunião. Assim, a IBM tem culpa? Não tem. O cliente é mal educado, o cliente é grosso, o cliente é, né, totalmente fora da casinha. Essa galera tem que ter inteligência emocional para poder trabalhar com eles.
essa galera tem que ter um poder de comunicação muito forte, essa galera tem que ter um monte de soft skills e de habilidades que esse pessoal tem que tratar. E o nosso trabalho com RPG foi esse. Fazer as pessoas se tornarem mais resilientes. Pô, mas isso é um absurdo. Beleza, mas tá lá no dia a dia. Vai fazer o quê? A IBM vai fechar as portas porque o cliente é desse jeito, né? Então, óbvio, existe um limite, e aí a liderança entra, né, fazendo uma tratativa com o cliente, mas a galera, quando recebe uma pancada dessa, como é que lida com esse tipo de coisa? Então, foi esse o trabalho que a gente fez, e foi muito legal. Então, obviamente, tem coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, mas às vezes o cliente fala, desce a lenha. Aí, meu amigo, aí é a hora que a criança chora e a mãe não vê. Aí a gente se diverte. Né? Isso é muito interessante, porque, assim, eu fico pensando, né? Por exemplo, a IBM estava querendo que você treinasse ali o foco na inteligência emocional, por exemplo, da equipe dela. Mas outras empresas, quando elas se aproximam da Inner para contratar o treinamento de vocês, quais são os objetivos, geralmente, que elas querem que vocês tratem? Sabe, que Legal. vocês resolvem. Uhum. É muito específico, né? Cada empresa tem o seu momento, depende do departamento. Um departamento fiscal, pessoal do financeiro. Não, é a galera de vendas. Então a gente lida, por exemplo, desde a equipe que trabalha na Mary Kay, com cosméticos e tudo mais, até o pessoal da FMC Agro, que lida com o produtor rural, pequeno e médio, tem os grandes também, mas, por exemplo, pequeno e médio, lá no interiorzão do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então a gente treina todo tipo de equipe, toda senioridade. E aí cada empresa tem a sua necessidade. Mas assim, o que tem acontecido mais, tá? Vamos dizer assim, carro-chefe, que a galera quer realmente trabalhar muito. Trabalho em equipe, colaboração, comunicação, assim, de monte, né? O pessoal não se comunica direito, às vezes a gente acaba tendo rupturas no processo como um todo, ou na venda, ou processo dentro da fábrica, por conta de comunicação. Então, isso tem muito. Conexão entre as pessoas, liderança, vendas. Que mais? Esse acho que são o que mais tem, né? E aí a gente vai abrindo o guarda-chuva para outras coisas, como gestão de risco, gestão de projetos, gestão de processos, que mais? Mudança de mindset, gestão do tempo, né? Tem bastante, mas esses outros que eu citei antes são os principais. Mas é muito mesmo da necessidade da equipe no momento. Tem, assim, você está falando um monte de coisa que dá para ser treinada com RPG e até com outras coisas lúdicas, Total. né? Mas assim, já tiveram situações onde uma empresa aproxima de você e fala, eu quero que você treine o pessoal para gestão de tempo. Aí você fala, por que você quer? Aí o cara da tua empresa te fala, te conta a historinha lá do que tá acontecendo, você fala, cara, isso não é gestão de tempo, isso é outra coisa. E você teve que mudar. Como é que você faz pra entender, identificar esses desafios? E falar, tipo, não, é isso mesmo, esse é o RPG, esse é o jogo tal, isso aqui a gente vai mudar, alterar. Como que faz pra identificar essas coisas dentro da empresa, da necessidade? Acontece muito do pessoal vir com uma necessidade. Às vezes não é necessidade, às vezes é achar que aquela é a necessidade. Entendi. Né? Então, poxa, nós estamos precisando trabalhar, fazer um trabalho de colaboração entre as pessoas, né? Trabalho em equipe. E aí a gente começa a fazer sempre um projeto, um processo de análise e diagnóstico, que a gente chama. Eu vou entender essa equipe. Porque tem muita empresa que às vezes quer fazer treinamento, mas não sabe nem o que quer treinar. Preciso treinar as minhas equipes. A gente faz isso, a gente faz um trabalho de conhecer, entender as equipes e montar todo o projeto de treinamento. Por exemplo, a West Rock, que é a maior empresa do mundo de embalagem de papelão, né, papel ondulado, nós estamos num trabalho com eles lá há quase 3 anos. Fazendo um trabalho gradativo, começando da liderança mais alta, começando lá na presidência, depois diretoria, depois gerência, porque é assim que a coisa realmente funciona. Tem muita empresa que acha que, não, vamos treinar a galera que está aqui no meio, né, e aí a coisa vai adiantar. Mas, peraí, se não está alinhado com a alta liderança, né, como é que vai funcionar esse tipo de coisa? Então, quando a gente consegue entrar para montar isso, a gente começa, né, da alta liderança e vai descendo para os seus liderados.
E aí, às vezes, a gente começa a fazer esse trabalho de diagnóstico e entende que é o seguinte, peraí, o problema não é de comunicação, o problema é outro que a gente identifica. E aí a gente volta para o RH ou o gestor da equipe que entrou em contato com a gente, que está liderando o projeto, fala, olha, identificamos aqui uma outra coisa. Você está querendo trabalhar X, nós estamos vendo que o problema é Y, né? Então, a gente tem 22 anos de mercado, né? Os clientes que a gente tem, então a gente já tem uma abertura boa com os clientes para falar, olha, né? Acho que não é exatamente isso que vocês necessitam. A grande maioria dos clientes entende e atende, né, quando a gente fala. Mas tem cliente que não, eu quero isso, nós vamos fazer isso. Então, aí tudo bem. Depois, quando a gente vai utilizar as métricas para ver o resultado, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, nossa, o carro está falhando no meio da estrada. Você fala, poxa, deve ser pneu. Aí você vai para uma oficina, troca o pneu. Não, o carro era só gasolina, você colocou álcool nele. Então, era outro problema, né? Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Né? Mas na maioria das vezes os clientes ouvem a gente consegue fazer essa correção de rota. Isso que você falou, né, de métricas e depois você vê os resultados, isso é uma coisa que eu queria até perguntar para você, porque como que as empresas ou vocês conseguem ter essa metrificação, vamos dizer assim, levando em consideração o investimento que elas têm no treinamento, obviamente, né? É através de feedback, é uma coisa mais abstrata, tipo, a gente gostou, isso, ou o número de vendas melhora, a comunicação dentro da empresa fica mais saudável, o ambiente de trabalho fica mais receptivo. Como é que funciona isso? Sim. Tem algumas formas e vai depender muito do treinamento que a gente fez, né? Quando a gente faz um treinamento de vendas, eu tenho ferramentas, mais ferramentas e é mais fácil da gente conseguir, né, controlar isso daí. Agora, se eu faço um treinamento, por exemplo, de inteligência emocional ou um treinamento de comunicação, eu tenho duas formas. Ou eu alinho com a empresa uma tratativa com essas pessoas que participaram desse treinamento num pós, depois de alguns meses. Então, olha, depois de 3 meses, a gente vai reunir todas essas pessoas de novo, e aí nós vamos fazer como se fosse um outro treinamento, mas na verdade é como se fosse uma conversa de fechamento, né? Aí a gente vai anotar os KPIs, que são aqueles... você coloca algumas metas para serem batidas em cima do treinamento que foi feito. Então, poxa, eu tenho um problema de comunicação, então eu quero que determinados parâmetros dentro da empresa alcancem níveis mais elevados por conta da comunicação. E depois a gente vai fazer esse trabalho para ver se isso foi alcançado. Mas fica muito no feeling, né? Fica no feeling das pessoas que estão envolvidas diretamente ali, que foram treinadas, tá na sensação e na tratativa da liderança. Poxa, os projetos estão rodando melhor, tô tendo menos atrito entre as pessoas ou entre os departamentos. Então a gente precisa fazer essa roda de conversa, vamos dizer, como se fosse esse bate-papo, com o grupo que foi treinado, com as lideranças, e às vezes a gente faz inclusive com os clientes. Então isso já faz parte do projeto inicial, quando a gente faz esse trabalho com os clientes depois. Olha, né, estamos fazendo um trabalho com a empresa assim, assim, assado, e depois a gente precisa fazer um trabalho com vocês para a gente poder analisar algumas métricas, alguns parâmetros. Podemos fazer isso? Pô, tranquilo, legal. Para o cliente é muito bom, porque ele vai ser melhor atendido, né? Ou ele vai receber mais informação, ou vai melhorar a qualidade do produto, qualidade do serviço. Então, normalmente os clientes gostam, inclusive. Quando a gente consegue ter um cliente palpável, assim, né? A Mary Kay, por exemplo, que faz um trabalho de venda porta a porta, fica um pouco mais complicado. Mas, às vezes, o trabalho influencia num fornecedor. Poxa, a gente vai até o fornecedor e faz esse trabalho. Então, quando dá para a gente ter ferramentas para medir isso, por exemplo, vendas, é mais fácil, é mais tranquilo. Se não, a gente marca conversas, bate-papos e faz essa análise toda, com todo mundo envolvido no processo para tentar entender onde nós estávamos e aonde a gente chegou. Legal, isso é bem interessante. Deve ser um trabalho absurdo, né? Conseguir chegar e entender esses resultados, mas geralmente, né, consegue bater essa meta, vamos dizer assim, tipo, dá certo, o pessoal vê que funciona. Olha, vou te dar um parâmetro, chefe. Nós temos uma cláusula quando a gente fecha contrato com os clientes, que é de success fee. O que é?
Se o cliente não teve resultado ou se o cliente não gostou, ele pode escolher se a gente dá o treinamento tudo de novo ou se a gente devolve o dinheiro integral para ele. Ok. Isso Em 22 anos a gente nunca precisou fazer isso, então eu acho que tá tá respondido. tá dando. Eu chutei a câmera aqui. Eu acho que tá dando certo. É um trabalho feito muito. Todos os consultores que a gente tem, a galera que a gente tem na Iner fazendo esse trabalho, primeiro, pré-requisito para os consultores, pelo menos 10 anos de experiência no mundo corporativo dentro do assunto que ele vai trabalhar. Então hoje, se eu designo um consultor para dar um treinamento de estratégia na Caravana do Absurdo, esse cara, essa mulher, ele já teve pelo menos 10 anos numa função onde a estratégia era extremamente exigida dele dentro do mundo corporativo. Hoje, os nossos consultores foram gerentes e diretores da Natura, da Bosch, da Unilever, então, esse tipo de profissional que a gente tem como consultor dentro da Iner, e que são os consultores utilizados também na Iner Games, né, quando a gente precisa. Então, a galera sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. E esse trabalho que eu falei para você de análise e diagnóstico no cliente antes do projeto, ele é extremamente importante, né? Ele minimiza muito a chance da gente ter um problema lá na frente, porque o que muitas vezes acontece hoje com empresas de treinamento, e não estou dizendo que as empresas são ruins, o trabalho é diferente, né? O trabalho é diferente. Então, por exemplo, hoje, exemplo bem besta. Hoje você quer comer um lanche, você quer comer um hambúrguer, tem vários tipos. Você vai pagar o preço e ter uma experiência de comer o hambúrguer de acordo com aquela hamburgueria que você escolher. Certo. E cada uma tem a sua proposta. Tem o low cost, você tem, né, o gourmet, você tem vários tipos. Você escolhe e você vai apreciar aquilo lá que você escolheu. E você tem toda a capacidade de analisar antes de comer esse hambúrguer. Falar com quem já comeu, ver review, por exemplo, no iFood, ver a página deles do Instagram. Então você tem como fazer. O que a gente faz? A gente entra muito de cabeça. Por exemplo, a gente fez esse trabalho que nós estamos fazendo com a West Rock, teve uma fase, a quarta fase terminou agora. Um RPG com 120 pessoas envolvidas com o comercial ou com o cliente de alguma forma, né? E eu fiz as 120 jogatinas, vamos dizer assim. E era 2 horas de RPG ao vivo, com o cara fazendo a negociação de um contrato com um cliente difícil. Ele precisava renovar o contrato com um cliente muito difícil. Como que eu posso fazer um RPG para renovar o contrato de uma empresa dessa se eu não conhecer tudo do processo do cara? Eu fui para a fábrica, eu fiquei na fábrica 2 dias inteiros, eu fui entender desde a hora que a bobina de papel chega, até o problema que pode acontecer com a caixa lá na hora que a JBS vai embalar um frango para exportar. Então a gente entra muito de cabeça no negócio do cliente para minimizar esses erros, né? Para realmente não ter esses problemas. Pode acontecer? É claro que pode acontecer, mas a gente consegue minimizar muito isso. E às vezes tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas que durante o treinamento, né, a gente consegue, com toda a experiência que a gente já tem, a gente consegue resolver esse problema. Vamos dizer assim, a gente troca o pneu do carro com ele andando, né? Poxa, apareceu alguma coisa no treinamento que a gente não tinha pegado na análise de diagnóstico. Pessoal, peraí, essa informação eu não tinha. Vai, me dá essa informação. Como que funciona? É assim, é assado. Tá bom, então como é que a gente trabalha? Pronto, acabou. A gente resolve ali o problema, né? E já trabalha ele, vai direto ali na ferida para poder resolver. Entendi, é bem... A Aline falou, né? Que é um trabalho bem completo e complexo. É bem completo. Né? É complexo. É complexo porque, já entrando um pouco no assunto, assim, o jogo ele é só uma ferramenta. Eu tô ali para fazer com que o jovem aprendiz seja promovido a estagiário o mais rápido possível, porque ele foi desenvolvido. Que o estagiário seja efetivado, né? Que o analista suba, que o gerente suba. Nós vamos fazer um projeto agora com a Mary Kay, com a Hypera Pharma, de High Potentials. E é aquela galera dentro da empresa que eles identificaram que pode virar um alto líder, né? Com a Hypera Pharma, nós vamos fazer isso para 30 executivos que vão assumir altas lideranças na América Latina, Europa, Ásia,
Então, é esse trabalho que a gente quer fazer. E o jogo ele é uma ferramenta para isso. Né? O que eu quero é que essa galera saia de lá realmente treinada e sabendo fazer o trabalho deles, ou sendo um profissional, uma pessoa melhor. Porque a gente trabalha inteligência emocional, você trabalha comunicação, você trabalha liderança. Ser líder não é da ordem. Uhum. O povo acha que ser líder é da ordem, né? Ser líder não é da ordem. É você ajudar as pessoas a se desenvolverem. Esse é o papel do líder. Então, o nosso trabalho realmente ele vai vai na carne, né, do desenvolvimento das pessoas. Legal. Bem, eu acho, né, pelo menos na minha opinião, que talvez o pessoal que tá vendo aqui tenha ficado até surpreso em ver quantas O aplicações pessoal tem. tá quietinho, o pessoal tá quietinho. Mas eu vou abrir para eles falarem logo mais. Mas quantas aplicações tem pro RPG, jogo de tabuleiro e outras coisas lúdicas, né, no corporativo? Eu queria saber, aos seus olhos, qual o futuro, né? Que tipos de inovações, surpresas a gente pode esperar dessa amálgama do mundo corporativo com o lúdico? Nessa parte de treinamento e coisas do tipo. Legal, vamos lá. O Saneman tá chorando das lembranças da IBM. É bem nessa pegada, né, Saneman? Eu não sei se lê exatamente assim, se é Saneman ou se é Saneman, mas Saneman, o pessoal tá vendo aí no chat. O pessoal lá na IBM trabalha realmente assim, em ponto de ebulição. A galera dá nó em pingo d'água, velho. O povo lá tem que se mexer mesmo. É punk. Por isso que tem tanta gente boa. Você pega uma galera no mercado aí que está em altas lideranças no mercado, tem muita gente que veio da IBM. Né? Trabalhava com cliente lá. É isso daí. É isso aí, pancadaria. Mas forjado, né? Forjado no fogo. Né? Treino fácil, jogo difícil. Né? Lá o treino é difícil. Então, pode ir para qualquer outro lugar que o pessoal tá bem calejado já. Futuro vou dizer do mercado de treinamentos, Okay. né, e desenvolvimento de pessoas. Quem não entrar, e aí eu posso estar até, né, o pessoal fala, pô, mas não fala isso que você vai estar jogando contra você. Não tô não. O futuro é a gamificação. Se o pessoal continuar com os treinamentos padrõezinhos, do jeito que vem, ou então o pessoal maluco tentando escalar a montanha, fazendo umas coisas malucas por aí, vai dar ruim, não adianta. A galera não tem mais saco para treinamento, vendo slidezinho, apresentação, palestrinha lá na frente, fala. Né? Aí de vez em quando tem uma dinâmicazinha, um workshop, que o povo fala que é uma gamificação, mas não é. Né? Uhum. A gente precisa engajar as pessoas. Você precisa fazer com que a galera esteja ali, queira estar ali. Uhum. Nós começamos a fazer um trabalho pro iFood com games, o povo não quer mais fazer outra coisa. Só quer gamificação. Uhum. Então, e aí dentro da gamificação, coisas que a gente já está desenvolvendo agora, montando, e logo a gente vai ter, são os treinamentos com inteligência artificial. Uhum. Então, a inteligência artificial está vindo fortíssimo no mercado. Hoje em dia você tem a pessoa que já entrou na inteligência artificial, já usa alguma coisa, nem que seja para se divertir, pra fazer alguma coisa, ou aquele que veio e fala, pô, eu queria mexer nesse negócio, mas não faço ideia de como funciona. Uhum. E dentro do mercado corporativo, a inteligência artificial pode ajudar muito o pessoal a trabalhar. Muito, muito. Porque tem gente que acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas trabalhando, e não vai. Ela vai otimizar o seu tempo. Né? E às vezes vai fazer com que você entregue coisas feitas de uma forma melhor, que antes você entregaria de uma forma muito simples. Mas eu tô entregando, eu tenho performance, mas pode ser melhor. Né? Então, a gente já está trabalhando já com inteligência artificial, com realidade aumentada, mas isso já tem há muito tempo. Quem usa? Né? Então, não é muito utilizado. Da mesma forma que quando a gente chega em grandes empresas e a gente vai falar sobre jogos para treinamento, nossa, mas jogo para treinamento? Como assim? Pô, cara, e não é de hoje que jogo é uma das melhores formas das pessoas aprenderem as coisas, né? Não é à toa que a gente faz isso quando é criança, para aprender. Né? Então, existe a pedagogia, que é a ciência de ensinar crianças, e existe a andragogia, é a ciência para ensinar adultos. Né? E a gente utiliza, obviamente, a andragogia dentro da INA. Então, assim, o futuro do mercado de treinamentos está dentro dos jogos ou das atividades lúdicas
mas que não seja aquela coisa que o povo faz, né? Caça ao tesouro, passa ou repassa. Nossa, quando eu tava no corporativo, eu vi esses negócios, tinha que participar de uns negócios desses, falava, minha Nossa Senhora, né? Não é possível que o povo ainda faz isso. Mas faz, né? Tem quem goste, tranquilo, sem problema. Então, tem o grupo, né? Eu falo com o pessoal, às vezes fala assim, nossa, eu entrei num grupo ruim de RPG pra jogar. Eu falei, pra eles, se eles estão lá jogando há tanto tempo, o grupo não é ruim. Você só não se adaptou ao grupo. Então faz assim, procura um grupo que seja a sua cara, né? Com outras pessoas. Sim, tem quem goste dos treinamentos mais oba-oba, né? Mais brincadeira. Tem os seus momentos, eu admito. Mas se você quiser realmente treinar as pessoas e fazer elas desenvolverem, você tem que usar as ferramentas de uma forma um pouco diferente. Maravilha. Bem, eu vou agora abrir para o pessoal que está na plateia fazer perguntas. Então, quem estava esperando, querendo fazer alguma pergunta, agora é a hora de mandar, escrever o que vocês quiserem perguntar. Fiquem um de cada vez, por favor. Não precisa ser todo mundo, assim, que nem está acontecendo agora. Muito bom. Aí o pessoal. Depois eu vou passar uma informação também importante. Pessoal. Enquanto o pessoal não manda nada, pode falar. Vou falar. Não, da galera que tinha falado aqui, né? Da Urso falou da questão da Exanc. Poxa, eu tenho uma paixão pela Exanc. Já tive a oportunidade, inclusive, de participar um pouco da Exanc, porque tive, né, quando eu estava lá em Minas, nós montamos lá, eu e os meus sócios, nós abrimos MBA da Exanc lá, então eu tenho uma paixão bem grande para Exanc. Eu fui da segunda turma da Exanc, bem no comecinho mesmo da Exanc. Então, se tiver a oportunidade lá, show de bola, show de bola. O que mais? Ali, ó, a Aline falou, os treinamentos de games são mais famosos com clientes que têm funcionários mais novos? Ou os mais velhos também gostam? Excelente. Normalmente, quando o pessoal vem conversar com a gente, fala assim, então, mas sabe uma preocupação que eu tenho? A equipe tem gente mais velha, não é um pessoal tão jovem assim. É impressionante como a galera mais jovem se diverte tão quanto ou mais do que o pessoal mais novo, né? A galera mais velha se diverte mais do que o pessoal mais jovem. Inclusive, recentemente nós demos um treinamento para uma multinacional suíça, a Exada, e tinha um senhor lá, um cara, senhor, não consigo, falo sempre mesmo. Tinha um senhor lá, ele tava acho que com 62, 63 anos mais ou menos. Quando terminou, e esse cara vibrando durante o treinamento, nós fizemos um team building chamado Academia de Detetives, né? Um team building que nós montamos com umas. Ele bebe da fonte do Black Stories, mas ele tem toda uma mecânica de você ter que comprar as pistas, é um negócio bem legal. E aí ele veio e falou o seguinte: poxa, eu tô há mais de 40 anos no mercado, foi a primeira vez que eu fiz um treinamento que valeu a pena e que foi divertido. Falei, poxa, isso pra gente é muito legal, né? Então, assim, ali a galera se diverte, o pessoal mais velho se diverte. Quem fala que não gosta de jogo, em 15 minutos é o que tá de pé, vibrando, jogando dado no RPG, ou então no board game, liderando os outros. Então, a galera mais velha fica alucinada com os jogos. O pessoal se diverte muito. E o RH depois vem e fala, nossa, me surpreendeu que o pessoal mais velho se empolgou tanto com o jogo e tal. Fala, eu avisei. Eu avisei. Ó, o Her aqui perguntou, o que vocês costumam fazer quando chega alguém para algum treinamento e a pessoa não tá afim de participar? É isso aí. Ótimo. Olha só, é raro, tá? É raro acontecer, até porque tem aquela questão do cara falar assim, não, peraí, eu tô aqui, eu tenho que fazer, né? Então, às vezes tem o pessoal do RH junto, tem, sei lá, algum líder, então o cara fala, preciso pelo menos fazer de conta. Mas a gente percebe nitidamente a pessoa que ela tá totalmente fora ali do lugar, que ela tá desengajada, ou que ela não queria participar. Essa pessoa, eu faço questão de chamar ela pro jogo de alguma forma, né? De começar a dar um pouquinho de palco para ela. Poxa, olha, o cara aqui fez um negócio super legal, fala um pouquinho pro pessoal. Então, ele vai percebendo que ele faz parte do jogo, que ele é importante ali no jogo, e vou deixando ele bem tranquilo, né? A gente não obriga a pessoa né, se esbaldar ali no jogo, precisar ficar rindo e tudo mais, até porque tem um cunho muito
profissional, então tem a questão do conteúdo, então a gente não tá ali só para se divertir, mas a gente aos poucos vai tentando fazer com que a pessoa participe. E cara, é muito rápido a gente ganhar essa pessoa. Esse senhor que eu tô falando, eu não ia mencionar isso, mas já que você falou, esse senhor que eu falei dessa empresa, dessa multi suíça, antes de começar o treinamento, veio uma pessoa para mim do meu time da Energames e falou assim: Lê, aquele senhor ali, ó, tava bravo lá fora, falando o seguinte: poxa, quando eu preciso fazer alguma coisa, tem que pedir autorização para 1 milhão de pessoas para conseguir R$ 10. Aí vem aqui essa patifaria, gastando dinheiro e não sei o que, o cara reclamando de tudo. Foi o cara que veio me cumprimentar falando que depois o treinamento foi legal pra caramba. Então a gente vai de forma bem sutil, né, trazendo a pessoa, o cara que deu uma ideia super legal, fala para o pessoal o que você fez aqui. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Pessoal, entendeu? Entra nessa onda, vai por esse caminho que deu super certo. Cara, obrigado, parabéns. Você percebe que a pessoa muda, né, a postura dela dentro do jogo. Mas, obviamente, a gente não obriga ninguém a achar legal, a achar divertido. Mas a gente... Sabe no RPG, quando a galera não foi pro lado que você queria? Você vai sutilmente levando eles por outros caminhos, logo a gente ganha essa pessoa e ela já tá vibrando já. Olha aqui, é o Gwyn Balls. Ele disse que não pegou a palestra, mas está vendo só esses minutos finais, foi extremamente interessado. Se você quiser, Boa. A gente vai lançar esse vídeo, essa palestra, esse bate-papo, depois do nosso YouTube. Então, depois, eu acho que o Her pode colocar o nosso link do YouTube. Nessa semana ou na próxima, a gente vai estar colocando lá. E você vai conseguir assistir todas as palestras e tudo que aconteceu aqui, tá? A última pergunta que eu vou ler aqui é da Nines. Depois eu leio do Urso também, que é rapidinha. A Nise perguntou: você vê as pessoas saírem só felizes com a experiência ou vê as pessoas real falando como a experiência abriu os olhos para algo do trabalho? O que eu acho que eu quero dizer é: você acha que o pessoal vê mais como entretenimento ou elas saem aprendendo algo além de se divertirem? Muito. E isso é extremamente importante, porque é aquilo que eu falei lá atrás da nossa cláusula de success fee. Uhum. Se o pessoal sair dando risada, feliz da vida, nossa, maravilhado, e o RH virar para mim e falar: Leandro, o pessoal adorou, amou, deu 100%, deu nota 10 para você, mas eu acho que não treinou o que a gente precisava. Eu acho que não foi efetivo pra gente. Dinheiro de volta. Treinamento de novo. Faço de novo. Porque para mim não importa se a galera sai, entre aspas, não importa se a galera saiu feliz da vida, amou, se divertiu. Importa se aquilo fez diferença para eles, né? E aí a gente faz esse trabalho. O chefe já teve a oportunidade de participar com a gente em vários projetos, ele tá com a gente, e eu sou muito feliz, inclusive, com a participação dele, porque ele entrou de cabeça na Energames, entendeu a filosofia, né? E já é prata da casa. Então, ele viu lá, a gente tem essa preocupação realmente de conversar com o pessoal, de entender se o conteúdo foi assimilado. Então, quem foi que perguntou? Foi a Aline, né? Eu preciso ver ali no final do treinamento, conversar com as pessoas, isso fez sentido para você? Você sabe aplicar já isso amanhã, quando você for trabalhar? Isso muda, né, a sua performance, muda a sua entrega, muda o seu trabalho. Se sim, ótimo. Se não, a gente vai ter que conversar para ver o que vai fazer. Então, isso é extremamente importante. Eu vou juntar as duas últimas perguntas aqui, que é do Urso GG e do Sunnyman. O Urso GG, ele perguntou: mas e aí, como é que onde manda o currículo, né? Como e onde manda? Essa era a informação que eu ia falar aquela hora. E o Sunnyman falou: falando de currículo, que tipo de pessoa é boa pro time de vocês para dar esse tipo de treinamento? Maravilha. Não precisa ter conhecimento prévio nenhum. Fala assim: poxa, né? Eu gostaria de fazer, mas eu não conheço do Magic Maze, eu não conheço do Zombicide, eu não... Bom, a única coisa que tem realmente um pré-requisito é para narrar RPG, né? Então, precisa ter ali uma bagagem de narrador, tem que ter muita desenvoltura. Então, aí precisa de um pouquinho de pré-requisito mesmo como narrador para os RPGs. Mas, se quiser trabalhar com a gente, aplicando os team buildings, sendo facilitador de board game, facilitador é aquele cara que está ali para ajudar a galera, né? Porque eu sempre dou a explicação, os consultores e tudo mais, e aí o pessoal vai trabalhar.
quando eles estão trabalhando, precisa de alguém para, poxa, mas eu posso fazer isso no jogo, tá? Alguém que conheça as regras. A gente treina vocês, tá? Então, antes da gente fazer as atividades, a gente reúne o pessoal ou online, ou então presencial, né, chefe? Lá no escritório da Iner. E aí a gente faz esse trabalho de explicar para vocês tudo. O briefing do cliente, quem é o cliente, o que ele precisa, o que tem que ser trabalhado, como, por quê. A gente passa todas as informações e passa para vocês também o treinamento. Então, por exemplo, o chefe foi fazer com a gente a Academia de Detetives, não fazia a menor ideia do que era aquilo lá. E aquilo lá fui eu que criei, né? Então, ó, chefe, é o seguinte, assim, dessa forma. E aí eu fui explicando para ele como que era. Inclusive agora, o chefe já está até participando com a gente, criando outros team builds junto, porque quando vocês estão junto com a gente, vocês ajudam a criar a história, a criar a aventura. Poxa, acho que legal seria ter um mapa XPTO. Maravilha. Vamos produzir esse mapa. Então, todo mundo participa desde o processo de construção da atividade até a entrega final. Então, não precisa ter um pré-requisito. O que eu preciso? Eu preciso de pessoas que se comuniquem bem. Então, uma pessoa muito tímida, muito acanhada, às vezes vai chegar lá na frente de um treinamento que a gente tem 100 pessoas, 150 pessoas, e aquilo pode acabar retraindo um pouco ela. Então eu preciso de uma pessoa que tenha esse trato social, que fale bem, que se comunique. Mas é basicamente isso. De resto, a gente bota todo mundo, né, no nível show para poder trabalhar. Bem, eu acho que... Desculpa. Pode falar. Eu preciso de pessoas de boa índole. Mas aí todo mundo... Pré-requisito. Pessoas de boa índole, né? Então, conhecimento a gente passa. Isso não tem problema, né? Eu sempre falo, isso para trabalhar com a gente em qualquer lugar, ou para ser amigo, para jogar RPG, né? A gente precisa de boas pessoas, seres humanos bons, né? O conhecimento a gente passa. Neutro bom, exatamente. Olha, digamos que para alguns treinamentos até um true neutral eu aceito. Não tem problema. Só o Chaotic, depende, ó, no treinamento lá da IBM, um Chaotic tava bom também. Só o Evil, acho que talvez não ia dar muito certo. Aí é complicado. Chaotic Good? Pode. Chaotic Good, dependendo do treinamento, para um RPG, então, para narrar, dependendo do jogo, né, chefe? Com certeza. No RPG, o Chaotic tá sensacional. E, falando do currículo, né, quem quiser pode mandar direto para mim, então, Leandro.ferraz, eu vou colocar aqui, vou botar aqui para vocês. Pode pôr. Leandro.ferraz@iner.com.br. Deixa eu ver se eu não escrevi errado, senão vai perder. Legal. Instagram da Iner Games, lá tem um monte de atividade para vocês verem, inclusive os RPGs, os team buildings, os board games. Pode mandar mensagem para mim lá também. Já mandou o site da Iner. Olha lá, sensacional, show de bola. A Be Creative, que está aí em cima, é a nossa agência. E por onde vocês quiserem, pessoal, pode mandar mensagem pelo site da Iner, pelo site da Iner Games, no Instagram. Falem comigo. Leandro, olha, tô afim de narrar RPG com vocês, gostaria de participar de team build, de jogo de tabuleiro, não sei o que eu gostaria de participar, mas queria participar. Show de bola, a gente conversa, a gente bate um papo, todo mundo é muito bem-vindo. Então, o que tínhamos aqui? Nunca pensei que eu poderia colocar minhas experiências de RPG no meu currículo. Olha só, exatamente. Exatamente. Hoje eu vivo... Gwyn, deve ser Gwyn Bout. Hoje eu vivo de jogo. Então, né, meu dia a dia hoje é conversar com grandes empresas e fechar projetos com board game, com RPG, montar aventura, montar team building, RPGs. Os RPGs eles são exclusivos para cada cliente, a gente cria as aventuras do zero para cada um, né? O board game a gente personaliza, os team builds a gente cria, esse team building da Academia de Detetives, nós criamos para a BMW, quando a BMW veio querendo fazer um team build, alguma coisa nova que a gente não tinha ainda, criamos esse team build da Academia de Detetives para eles. Lego, nós somos certificados pela Lego Serials Play para trabalhar com a metodologia do Lego Education. Então, eu vivo de jogo. A minha filha até fala, nossa, papai ganha dinheiro jogando. Olha que beleza, tá vendo? Isso mesmo. Então, dá para colocar no seu currículo, Gwen, que você é mestre de RPG, tá vendo?
E aí nós vamos entrar naquela discussão se pode cobrar pra narrar RPG? Nem vamos, né? Mas eu digo que sim. Eu digo que sim. Você é pago pra narrar RPG, chefe? Eu sou. É pago, não é? Eu sou. Então, faço questão. Eu fico tão feliz quando eu tenho que pagar eles depois de um RPG. Eu falo que eu sou discípulo de RPG. Eu preciso espalhar a palavra do RPG por aí. E aí nós fomos lá na Mary Kay, né, chefe? 86 pessoas, líderes da Mary Kay Brasil, jogando RPG. A minha alegria ali era um negócio absurdo. Impressionante. Fantástico. Bem, pessoal que esteve aqui com a gente, muito obrigado por participar desse bate-papo. Lê, um prazerzaço ter você aqui. De verdade. Tamo junto, prazer foi meu. Fala, seus goblins! Chefe Nassif do Futuro aqui. Tô passando para agradecer vocês que viram o vídeo do Viagens Entre Mundos até agora. Muito obrigado, tá? Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo e entrar no nosso Discord para conversar com a gente e participar do próximo Vem, ok? Dá like no nosso vídeo, se inscreve no canal e toca essa sineta que tá aí embaixo, ok? Beijo na bunda verde de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!